Dr. Antônio Spreisser, clínico geral e médico de família, apresenta agora... E aí, doutor? Sejam muito bem-vindos ao E aí, doutor? O programa que traz a sua dose diária de saúde e informação. Você aí de casa, se ajeite no sofá. Vocês que estão aqui no estúdio ficam bem confortáveis nas poltronas, porque hoje o programa promete. Acompanhem conosco. O consultório do E aí, doutor, está aberto para você tirar todas as suas dúvidas de saúde. Vamos lá. Pode perguntar agora. Alguém tem alguma pergunta aqui? Nossa, pouca gente, hein? Você que foi a primeira a levantar o braço. Pode falar seu nome, por favor? Pode se levantar? Meu nome é Marilene. Marilene, Isso. qual a sua pergunta, Marilene? Doutor, é o seguinte, eu tenho uma irmã de 39 anos e ela sempre teve nos braços umas bolinhas vermelhas, tipo espinha. O que o senhor recomendaria para ela tratar, pelo menos amenizar esse problema? Geralmente, esses casos se tratam de queratose pilar. E a queratose pilar são aqueles poros que ficam fechados com a camada de pele que pode cobrir esses poros. E quando você transpira, muitas vezes o poro está fechado e forma aquelas bolinhas que você fala, essas manchinhas vermelhas. Isso é muito benigno, não tem mal nenhum. Geralmente, o tratamento que a gente faz é fazer aquele peeling. Sabe peeling? Que vocês vão ao dermatologista fazer em muitas lojas estéticas. Faz um peeling, limpa a pele de bactérias e dessa camada que está obstruindo os poros. Outra coisa que você pode fazer também é cremes à base de vitamina C, complexo B e vitamina E. Mas sempre procure um dermatologista para terminar a sua dúvida, ok? Obrigada. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Vamos ver quem tem dúvidas aqui hoje. Você. Pode levantar, por favor. Qual o seu nome? Marcos Paulo. Qual a sua pergunta? Queria saber quanto tempo, assim, depois de comer, é normal fazer cocô. Entendi. Eu não como nem pouco nem muito. Entendi. Pode sentar-se, Marcos Paulo. É uma pergunta muito interessante, porque o que acontece? Às vezes você come, Marcos Paulo, e a comida, a hora que entra no estômago, ela já tem uma contração e um reflexo no ânus. É o que a gente chama de reflexo gastrocólico. E esse reflexo faz você evacuar logo depois do almoço, ou logo depois do jantar, ou mesmo no café da manhã. Sabe aquelas pessoas que falam, eu tomo café da manhã, já vou ao banheiro? Ou então aquelas pessoas que falam, eu almoço, vou ao banheiro? Ou então eu janto? Normalmente é por esse reflexo, que às vezes você pode ir uma vez ao banheiro, ou até 2 vezes ao banheiro, tá bom? Obrigado. Não é só quem vem ao programa que pode tirar dúvidas, não. Nas ruas, muita gente quer fazer perguntas. Vamos ver? Doutor, estou ficando careca e vou muito à praia e não uso filtro solar. Isso pode piorar a minha calvície? Não existe uma relação direta entre calvície e excesso de sol. Mas o sol sem filtro solar, em qualquer parte da sua pele, inclusive no couro cabeludo, é um perigo. Na pior das hipóteses, pode levar ao câncer de pele, um dos tumores de maior incidência no Brasil. Mude seus hábitos, use sempre o filtro solar. E não só quando você vai à praia. Quando sair de casa também, proteja-se. Você também pode mandar as suas perguntas enviando um e-mail pelo nosso site. Vamos ver qual é a dúvida da Júlia, de Foz do Iguaçu. Algumas vezes eu me pego cutucando o meu umbigo e percebo que tem uma espécie de secreção mal cheirosa. O que é isso? Eu devo limpar? Em caso positivo, qual é a melhor maneira? Júlia, sua pergunta é muito frequente, principalmente nas mulheres, porque às vezes o umbigo é para fora, porque ainda ele não cicatrizou totalmente. Para muitas mulheres, o umbigo se recupera tão bem que acaba voltando para dentro. O que você pode fazer para deixá-lo limpo e cheiroso? Simples. Limpe com água e sabonete. Assim a sujeira não se acumulará mais. Para quem mora em cidade grande, às vezes fica difícil entrar em contato com a natureza. E aí a solução é comprar uma planta. Agora, se você tem plantas em casa ou pensa em ter, fique atento. Algumas delas podem ser perigosas, principalmente para crianças e animais domésticos.
No Guia Prático de hoje, você vai descobrir que muitas das plantas que todo mundo tem em casa podem fazer mal. Existe uma variedade enorme de plantas venenosas na natureza. E hoje você vai conhecer quais são e entender por que elas podem fazer mal. Eu vou contar com a ajuda de alguém que é especialista em plantas, o engenheiro agrônomo Aruaí Goldschmidt. Aruaí, seja bem-vindo. Prazer te conhecer. Prazer. Vou te convidar, Aruaí, vamos ficar um pouquinho aqui. Desde criança você gostava de Sim, planta, né? desde pequeno. É mesmo? Quando fazia viagens para o interior, tudo sempre fui fascinado por plantas. Planta faz mal, é? Para o ser humano e para o animal doméstico? Existe uma legião de plantas muito grandes e um número de plantas realmente que produzem substâncias tóxicas. Entendi. Então temos que realmente tomar cuidado com algumas espécies. E quais males essas plantas podem trazer à saúde? Olha, desde simples irritações na pele, Na pele. até lesões necróticas. Quer dizer, o que é lesão necrótica? Uma irritação que vai causar danos celulares que vão causar a morte da célula e perda de tecido. Entendi. Eu vou te convidar para você ficar aqui desse lado. Perfeito. Que aí facilita a nossa vida aqui. Bom, queria saber o seguinte, Aruaí, como é que a gente pode cuidar dessas plantas sem correr o risco de se envenenar? Porque acontece, todos daqui de casa que estão vendo agora esse programa gostam de ter essas plantas. Mas o que a pessoa tem que fazer para não se contaminar? Primeiramente é conhecer as plantas que tem em casa. Identificou que nós temos plantas venenosas, saber lidar com elas. Principalmente em relação à orientação de crianças. Porque criança tem o hábito de chegar, pôr a mão, levar na boca e aí sim que pode acontecer um acidente. E fora isso, nos nossos tratos diários. Vai podar, vai fazer um trato cultural, tomar cuidado. As espécies que têm seiva, como o bico de papagaio, por exemplo. Então, usar uma luva, cuidado com látex, proteger os olhos durante as operações. Tomar cuidado e principalmente orientação. Orientação. Bom, aqui na plateia está a dona Tamara. Ela é uma apaixonada por plantas. Dona Tamara, boa tarde. Como vai a senhora? Boa tarde, doutor. Obrigada. Eu fiquei sabendo que a senhora nasceu na Rússia, morou na Áustria, foi educada com os pais que sempre gostaram de muitas flores, né? Muitas. Os europeus são famosos por causa disso. Agora, o brasileiro, como a gente tem um solo muito fértil, a gente gosta de ter isso em casa. Sim. É verdade que a senhora tem o Comigo Ninguém Pode em casa? Tenho. E a senhora sabe identificar aqui qual que é o Comigo que Ninguém Pode? Sei, doutor, essa primeira que está Essa aqui. primeira. É. Eu queria saber o seguinte, a senhora já teve algum problema em mexer nessa planta na sua casa? Não, doutor. Nunca? Porque quando eu mexo nela, eu uso luvas. Aruaí, conta para nós o seguinte, esse Comigo Ninguém Pode traz algum problema para quem pode mexer? Essa é uma das campeãs de intoxicação doméstica. O que acontece? Elas são ricas em oxalato de cálcio. Oxalato de cálcio? Sim, é uma substância que nessa planta ela está presente sob a forma de pequenas agulhas. Agulhas? Microscópicas, mas tem milhares. Então, quando você encosta essas agulhas, causam dano na pele, causando irritação. E fora isso, elas têm também enzimas proteolíticas que causam lesão celular, na pele, causando principalmente irritação. Nós dois estamos aqui conversando com ela. Eu gostaria de saber o seguinte, dona Tamara, quem ensinou para a senhora que tem que pôr luva para cuidar das suas plantas? Doutor, eu acho que isso veio de criança, porque a mamãe sempre tinha jardim e ela sempre usou luvas para mexer no jardim dela. Então vocês e eu de casa automaticamente já aprendeu. Já aprendi. Vocês de casa já aprenderam com a dona Tamara e com o doutor Aruaí que vamos colocar luvas para se proteger. Bem, é verdade que essas plantas também podem causar náusea, vômitos, alterações do intestino, Aruaí? Exatamente. Tudo isso que o senhor falou realmente acontece e coisas até piores, como diarreia sanguinolenta, aborto, taquicardia. Aborto? Exatamente, porque muitas delas causam hemorragia e pode acontecer na região da placenta, do útero, levando à perda de um bebê, por exemplo. Uau. O copo de leite aqui, o que faz o copo de leite? Ele dá algum problema? Pode dar um problema sim, porque todas essas plantas que nós estamos vendo é de uma única família botânica. Então, todas elas têm os mesmos princípios. Qual é a família, você lembra? Arácea. Arácea. Arácea, família das aráceas, todas elas aqui. Então, oxalato de cálcio presente em todas elas e mais saponinas tóxicas. Essa vermelha também é da família Arácea? Essa é uma euforbiácea. Euforbiácea. Todas as que têm o látex, né, como ela, costumam ser da família euforbiácea. Agora, eu vou falar de uma planta que todo mundo tem em casa, chamada tinhorão. O tinhorão é essa planta aqui, ó. Essa que vocês estão vendo aqui. O que pode causar aí? O tinhorão, devido à presença de enzimas proteolíticas, se ingeridas, podem causar também
colapso celular através da interrupção do metabolismo proteico. Então, vai desde vômitos, salivação excessiva, taquicardia nesse caso também. E isso é perigoso para os animais, Aruaí? Elas são tóxicas de uma maneira geral para todos os animais, seres humanos ou o nosso animal doméstico. Então, um cachorro, um gato que possa ir lá cutucar, dar uma beliscada na planta, é perigoso pode também vir a sofrer também uma intoxicação. Eles não estão livres desse mal. Agora eu vou falar de uma outra que vocês que já jogaram futebol em terreno, aqueles terrenos bonitos, né, com aquele riozinho atrás, sabe o que é? É a mamona. Outra planta venenosa que não pode se brincar muito, não. E todo mundo que é criança, olha aqui, ó, já brincou alguma vez com a mamona. Bom, sabia que a mamona pode até matar? Aruaí, por que ela é tão perigosa assim? A mamona, ela tem nas sementes dela, as sementes de mamona, para quem já teve a oportunidade de ver, são muito bonitas, brilhantes. Então, atrai realmente nossa atenção, a gente quer pegar, quer manipular. E elas têm uma concentração muito alta da proteína ricina. Ricina? Ricina, que é extremamente tóxica. Então, também vai causar vômitos, confusão mental, dor de cabeça, salivação excessiva, podendo levar, inclusive, ao coma e à morte. Vocês estão vendo que não se brinca muito, não. E outra coisa, vocês sabiam em casa que 60% dos casos de intoxicação por plantas no Brasil acontecem com crianças menores de 9 anos? Só em 2009 foram registrados 932 casos de acidentes com plantas tóxicas aqui no Brasil. E não são as crianças as únicas prejudicadas nessa história. Animais de estimação, como o Dr. Aruaí acabou de falar, também são. Por isso, o veterinário André Antunes vai nos falar um pouco sobre os perigos que os animais correm convivendo com essas plantas. Vamos ver. Os animais domésticos geralmente comem as plantas como uma suplementação alimentar e também quando ele come algum produto que não caiu bem no seu estômago, ajuda como um irritante gástrico, fazendo com que ele vomite mais rapidamente. Se ele comer uma planta que não fez bem, ele pode apresentar salivação, vômito, diarreia. Isso é o mais normal que ocorre, tá? Se ele apresentar esses sintomas, seria ideal ele levar no veterinário e, se possível, levar até a planta que o animal ingeriu. As plantas mais perigosas seriam a azaleia, orquídea, hortênsia, espada de São Jorge, mamona. Quem tem animal não deve ter esse tipo de planta em casa, principalmente as ornamentais. Bem, agora que vocês conhecem o perigo, cuidem para que nada de ruim aconteça à sua família. Mantenha as plantas venenosas longe do alcance de crianças e de animais. Em caso de acidente, procure ajuda médica imediatamente e leve a planta junto para identificação. E em caso de dúvida, entre em contato com o Centro de Informações Toxicológicas do Hospital das Clínicas de São Paulo pelo telefone 0800 14 81 10. Eu vou repetir, 0800 14 81 10. Eu gostaria muito de agradecer a presença da dona Tamara, que contou um pouco da sua experiência. Muito obrigada. Doutor Aruaí, pela sua simpatia, seu conhecimento. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma honra estar presente no programa. Muito obrigado. Obrigado. Nós conhecemos a história da Vanessa, uma advogada que perdeu a vontade de viver depois da morte do marido. O tubo da realidade mostrou que a compulsão por comida já tinha prejudicado a saúde dela. Depois de ficar cara a cara com esses dados, a Vanessa decidiu deixar a tristeza de lado e mudar de vida. Relembre conosco. Meu nome é Vânia, eu tenho uma filha chamada Vanessa, ela tem 30 anos de idade. Quando a Vanessa tinha 23 anos de idade, o padrasto dela faleceu. Eu sei que a partir daí ela começou a engordar demais. Depois de uns anos, ela conheceu uma pessoa, ela se casou com essa pessoa e foi morar no Uruguai. Da noite para o dia, essa pessoa veio a falecer. Ela entrou numa depressão profunda e ela ficou muito tempo em luto. Eu, como mãe, me sinto na obrigação de tentar ajudá-la. Então eu vou te convidar agora para subir no tubo da realidade aqui nesse pódio, porque eu quero a verdade e as suas medidas agora.
E você pode ver comigo, suas medidas todas foram alteradas. Vamos ver quanto deu sua idade biológica. 36. O que a gente tem que fazer é puxar a Vanessa de 36 anos para 30 anos, que é a idade real. Mas para isso, eu vou precisar de um time. Eu tenho a Cristina, ela é nutricionista, o Isaías é o nosso personal trainer e ele vai ditar algumas normas para você fazer atividade física. Ao lado do Isaías, a doutora Andréia Vistuê, uma famosa psicóloga aqui de São Paulo. Finalmente, a Andréia, que é uma terapeuta corporal, e ela tem umas técnicas para descobrir no seu corpo os pontos mágicos da felicidade. E em 28 dias você vai ser outra pessoa. Eu garanto isso para você. Mas só que nesse período você vai ter que aceitar esse desafio. Você aceita? Vamos ver como ela tem se saído desde o primeiro dia de desafio até hoje, a segunda semana de treinamento. Confira conosco. Na primeira semana do desafio, a nutricionista Cristina fez uma grande vistoria na geladeira e na despensa de Vanessa. A despensa dela reflete muito o estado estético e de saúde da Vanessa. A gente na geladeira tirou aquilo que não era indicado. Foi uma sensação um pouco ruim de tirar tudo aquilo que eu estava acostumada. Sempre, se tiver fome, não vai pegar bolacha, vai agora pegar fruta. O personal trainer Isaías começou o treinamento pegando pesado. E apesar do cansaço, Vanessa não desistiu. Esquece. Quadril, adoro. Primeiro dia de exercícios foi bem cansativo, bem puxado. Ela vem até mim 2 vezes por dia. A gente aplica uma intensidade razoavelmente forte nos exercícios, que é um trabalho de 1 mês. 1, 2. Eu não pensei em desistir em nenhum momento. A Vanessa ainda teve aulas de dança indiana, um exercício de expressão corporal que procura trazer um equilíbrio do corpo e da mente. Aprendi que a gente tem que ser centrada para uma aula de dança indiana, né? Agora, se você encontrar o eixo, a gente escorrega melhor por ele, né? Tenho certeza que ela vai melhorar nessa coisa de autossuperação. A segunda semana do desafio começou com muita malhação, mas de um jeito diferente. O personal trainer Isaías levou Vanessa para queimar calorias no parque. Bom, então hoje a gente vai fazer uma atividade outdoor. Não tem coisa mais gostosa do que a gente fazer exercício fora, próximo da natureza. Apesar de São Paulo ser uma selva de pedra, entendeu? Então eu gosto da bicicletinha aqui, isso. Então uma bicicleta acaba sendo um exercício cardiovascular super importante, isso. Força, isso. Acho o equilíbrio. No pedal é muito importante a gente estabelecer um ritmo. À medida que a gente vai aquecendo, esse ritmo vai aumentando. Vamos dar um pouquinho mais de ritmo. Isso. Vem junto comigo, vamos manter o ritmo. Força, menina, nessa perna. Você sabe que a bicicleta ela chega a queimar aproximadamente umas 650, 700 calorias por hora de exercício para uma pessoa da sua estatura, peso corporal e idade. A bicicleta é muito legal. Eu já sabia andar de bicicleta, sim, mas fazia muitos anos que eu não andava. A gente já percebe que a musculatura dela já está mais resistente ao esforço. Estamos fazendo só no plano, justamente para você ter resistência para ir. Vamos! A bicicleta acaba sendo fantástico, principalmente quando a pessoa está com sobrepeso, porque a gente não tem comprometimento de nenhuma articulação, além de melhorar a postura e fortalecer os músculos estabilizadores. Acho que o exercício na academia é um pouco mais puxado do que o outdoor. Tem parques perto de casa e é uma coisa que eu quero colocar como meta da minha semana, assim, pelo menos uma vez por semana, andar de bike no parque. Depois de malhar, Vanessa foi pela primeira vez à psicóloga e precisou entrar em contato com feridas mais profundas. Olá, tudo bem? Tudo bem? Obrigada. Por favor. Foi uma impressão muito boa. Gostei bastante, simpatizei bastante com a doutora Andréia. Tudo bem, Vanessa? Tudo, e você? Tudo. Qual a tua idade? 30 anos. A Vanessa me pareceu inicialmente um pouco retraída
né? Um pouco sem jeito, que eu acho que é normal para a situação inicial. Mas ela também me passou uma impressão de força, de coragem, e eu achei isso importante. A princípio eu senti um pouquinho de insegurança, assim, porque era a primeira vez, eu nunca havia feito terapia antes. Então até você ter uma certa intimidade com a pessoa, de poder contar um pouco sobre você, é um pouco difícil. Eu acho que a Vanessa já chega para a psicoterapia com uma noção melhor do que está acontecendo com ela. Ela fez referência à autoestima que está rebaixada e das dificuldades que ela tem vivido com relação a isso. Então, me parece que é alguém que vai poder aproveitar do processo terapêutico, que é fundamental. Eu acho que está sendo bastante importante. Vai ser uma etapa bem importante para todo o resto do meu tratamento. Parabéns, Vanessa! Pelo visto, você está se empenhando para fazer desse desafio uma mudança radical. É esse o espírito. Mas não se esqueça de que eu estou aqui acompanhando tudo muito de perto. Todos os dias eu converso com a minha equipe para saber como você está evoluindo. Continue com essa garra, porque você está no caminho certo. Semana que vem, a gente mostra a terceira semana do desafio. Não percam! Mais da metade dos brasileiros pratica a automedicação. Tomar remédios sem prescrição médica é muito perigoso. Em casos extremos, esse hábito pode virar compulsão e as combinações podem ser fatais. Vamos ver. Segundo o último levantamento do Sistema Nacional de Informações Toxicológicas, o mau uso de remédios é a principal causa de intoxicação entre os brasileiros. No topo da lista dos medicamentos mais procurados sem receita médica estão os antigripais, anti-inflamatórios, os benzodiazepínicos usados para dormir e os antidepressivos. Tomar remédios sem o acompanhamento de um médico, além de prejudicar a saúde, pode viciar. Um caso muito comentado foi o do cantor Michael Jackson, que teria se tornado dependente de medicamentos para dormir. Segundo os médicos, uma overdose de remédios matou o cantor. Quem aqui já se medicou pelo menos uma vez? Ou quem aqui já se automedica frequentemente? Alguém da plateia? Nossa, quanta gente, hein? Vocês não são os únicos. Muita gente dá o famoso jeitinho brasileiro. Vamos ver. Quando é alguma dor assim já conhecida, digamos, dor de cabeça, dor de estômago, eu acabo me automedicando, sempre tenho em casa algum comprimidinho, alguma coisa. Eu normalmente sempre acompanho ao médico, faço meu check-up, né? E não tenho essa automedicação. Sintomas de gripe, geralmente eu tomo remédio. Eu tenho muita enxaqueca, eu mesmo tomo remédio. Normalmente paracetamol. Se for uma coisa que eu já tenho conhecimento, eu utilizo alguma medicação que eu já tenho em casa. Eu sempre tomo remédio por conta própria, dor de cabeça. Dependendo da dor, tem aquela caixinha básica dentro de casa. Se for uma dor simples, eu tomo algum analgésico. Normalmente, quando você tem uma dorzinha tolerável, você toma um remedinho. Analgésico, uma coisa simples, eu me automedico. Tomar remédio por conta própria é realmente muito perigoso. E o pior é que até quem tem consciência disso não deixa o velho hábito de lado. Como é o caso do radialista Ives dos Santos Júnior, que nós vamos conhecer agora. Meu nome é Júnior, tenho 43 anos, eu auto-me-medico. Então, às vezes eu tenho algum problema de saúde, eu me baseio assim, em algumas coisas que eu vejo na televisão, até um amigo meu que usou uma medicação, mas teve os mesmos sintomas que eu tive, às vezes eu ligo para ele e falo, qual remédio que você tomou? Ele fala, tal remédio. Aí eu vou lá, compro aquele remédio e tomo o remédio. Seguinte, qualquer coisa que acontece comigo, eu procuro uma medicação. Nunca tomei assim remédio de faixa preta, esse remédio assim, não. Aquele remédio que precisa de uma receita mais apurada, que esse remédio não. A doencinha do dia a dia, sabe? Uma dor de barriga, uma dor mais forte no abdômen, uma diarreia, uma dor na perna, até uma dor de garganta, eu procuro às vezes me automedicar. Eu tomo 7 dias amoxicilina por minha conta. Marco lá, vou tomar de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas. Eu procuro só saber de quanto tempo eu tenho que tomar aquela amoxicilina e tomo. Aqui está o Ives, seja muito bem-vindo ao programa, Ives. Boa tarde, obrigado pela sua participação.
Ives, conta pra gente aqui da plateia, pros telespectadores, o que você sentiu quando você foi medicado, foi pro hospital? O que aconteceu? Olha, meu caso é um caso assim, acho que todos os brasileiros têm essa mania de ser um pouco doutor, um pouco médico, não é? No meu caso, eu estava me sentindo, na primeira coisa que aconteceu comigo, eu estava me sentindo cansado, fadigado. E aí eu vi um comercial na televisão, um comercial com um atleta famoso, falando de vitaminas famosas, né? E o atleta, ele falava de alguns sintomas que eu estava sentindo. Então, por eu estar sentindo aqueles sintomas que eu via na televisão, eu falei, pô, esse remédio é pra mim. Entendi. Serve pra mim, né? Serve pra mim. E aí você tomou? Aí eu fui numa farmácia, procurei o remédio, comprei o remédio. E o que aconteceu? E comecei a tomar o remédio. Tomei no primeiro dia, tranquilo. No segundo dia, eu já comecei a ficar meio estranho e nasceu a metade de uma bola de capotão, de salão, nas minhas costas. E 2 placas de gordura, que dava para movimentar. Aí eu falei, pô, agora eu vou ser obrigado a procurar um médico. Procurei um médico, ele falou, eu vou te mandar para um alergista, você teve uma reação alérgica ao corante deste remédio. Entendi. Você teve uma reação alérgica. Então pare de tomar esse remédio, me deu algumas medicações para que voltasse ao normal. E aí? Demorou quase 1 mês e pouco para essas placas se dissolverem no meu rosto e atrás das minhas costas. Também. E aí eu parei, falei, pô, eu não vou mais tomar remédio, mas eu não consegui me reeducar, não. Eu fui mais além ainda. É muito comum as pessoas se automedicarem. Isso pode ser prejudicial de várias maneiras, como, por exemplo, a superdosagem. Sabe quem mais sofre com a superdosagem? O seu fígado. Veja nessa animação. O comprimido, ele é engolido, que é a parte mais fácil, ele desce pelo esôfago, entra no estômago, é digerido pelo ácido do estômago, passa agora para o intestino delgado e no intestino delgado ele vai ser absorvido e vai entrar agora nessa absorção por uns vasos sanguíneos venosos e ele vai caminhar por vários vasos sanguíneos para chegar até o fígado, que tem uma cor bem rosa, como vocês viram. Os medicamentos são levados na corrente sanguínea pelas hemácias. E as hemácias, elas carregam oxigênio e fazem parte do transporte desses medicamentos. O fígado pode sofrer uma doença e ficar verde e acinzentado, que isso é doença hepática causada pelo uso de medicamento. E essa cor avermelhada muda muito rápido. Esse é um sinal de que a alta dosagem pode causar danos graves ao órgão, principalmente se o fígado continuar recebendo medicação e não tiver tempo para se desintoxicar. Quem está aqui agora para falar dos riscos da automedicação é o famoso toxicologista, meu colega do Hospital das Clínicas, professor Anthony Wong. Como vai o senhor? É um prazer e uma honra tê-lo no nosso programa, por favor. É um prazer e eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. Poxa, é um prazer tê-lo aqui, Wong. Obrigado. Nós já tivemos grandes jornadas lá no nosso HC e é uma honra tê-lo aqui comigo hoje. O HC é uma escola, né? É uma escola de vida. É verdade. Muito obrigado. Dr. Wong, a história do Ives é frequente ou não? Bom, o Ives tem realmente uma hipersensibilidade, é a genética isso, né? Então ele tem uma sensibilidade e teve efeitos adversos, como chama de efeitos adversos medicamentos, porque ele particularmente tem umas enzimas e um sistema genético que torna ele mais suscetível. Isso realmente pode acontecer com muita gente. Isso, como você falou, é um problema de automedicação, porque o medicamento para uma pessoa não serve para outra pessoa, porque o fígado, o baço, sua constituição genética é diferente. Então, o que é bom para seu vizinho não serve para você, porque realmente pode até causar morte. Você falou assim sobre o fígado, mas por que o fígado? Porque o fígado é o filtro, né? Como você diz, mostrou, né? Vai ser absorvido pelo intestino, vai primeiro pelo fígado, depois do fígado ele é transformado, mas às vezes o fígado não tem capacidade de fazer isso por causa de genéticas, etc., e sofre. E dá o problema. Mas o que às vezes o fígado consegue transformar, aí ele vai para outro filtro, que é o rim. O rim. Aí o rim é outro filtrador e aí acaba com o rim. E outras vezes vai para o cérebro, para o coração, e o órgão mais frequente de sofrer essas ações é justamente a pele. Ele já falou no começo, a pele. Então, quando fala de efeitos adversos medicamentos, cerca de 70% são cutâneos, 30% hepático do fígado,
30% do rim. Do rim também. E aí tem o coração, o pulmão, mas aí cai bem. O homem, sabe que todo mundo está curioso para saber aqui é o seguinte, o brasileiro, ele se automedica mais do que os americanos, os europeus, ou todo mundo tem essa mania de se automedicar pela sua experiência? Olha, eu participo de vários órgãos internacionais de discussão disso. Então, eu diria que o brasileiro não automedica muito mais que outros povos. Aliás, é uma característica do latino. O argentino, o espanhol, o italiano gosta de bancar o médico. Nos Estados Unidos também existe muita automedicação, mas é mais difícil obter medicamento. Nos Estados Unidos, quando tem um medicamento que é de prescrição médica, é prescrição médica, você não consegue comprar. Pois é. A menos que você seja um viciado. Aí tem aquele oxicodona, Dr. House, né, etc. Então, eles são viciados. Mas você conseguir um antibiótico é difícil. Agora, aqui no Brasil e outros países, realmente, latinos principalmente, relativamente fácil. E aí, então, tem essa coisa. Então, nós precisamos fiscalizar melhor. Doutor Wong, você está sofrendo com o que o doutor Wong acabou de falar, né, Ives? Mas eu queria saber o seguinte, o Ives tomou cortisona e ele teve uma reação alérgica à cortisona. Eu queria saber do doutor Wong o seguinte, todo mundo aqui está curioso porque quem toma cortisona é para reação alérgica. Mas a cortisona pode dar alergia, doutor Wong? Pode sim, não é uma coisa muito infrequente, mas pode acontecer por dois motivos. A principal é porque quando você come cortisona, não é o mesmo corticoide do seu corpo. O seu corpo suprarrenal fabrica cortisona, é seu. Só que a cortisona sintética, ele tem uma composição um pouquinho diferente. Mas também tem, ele falou, corantes, recipientes. Perfeito. São outras coisas que fazem a cápsula que pode tornar a pessoa alérgica. Então, por exemplo, você pode tomar um antibiótico de uma marca, não faz mal. Mas o mesmo antibiótico de outra marca faz mal por causa dos outros ingredientes que tem lá. Eu gostaria de saber do Dr. Wong o seguinte. Dr. Wong, aqui em São Paulo, ou vamos falar no Brasil, qual é a automedicação mais frequente? Bom, isso varia muito, né? Porque depende da idade, da faixa etária e muitas vezes das doenças que a pessoa tem. O que acontece com a alergia, efeito adverso, é um tipo de alergia, porque é para o leigo entender. Então, quando você toma um certo medicamento sozinho, não acontece nada. Quando você associa com outro medicamento, você começa a ter o que chama de interação de medicamento. E aí, isso é realmente um problema. Então, você toma, por exemplo, um analgésico, não tem problema. Mas se tomar esse analgésico com anti-inflamatório, cuidado. Um exemplo típico é paracetamol. Provavelmente o analgésico, antipirético, o problema mais usado nos Estados Unidos e aqui. Se você tomar um anti-inflamatório do tipo nimesulida ou diclofenaco, a chance de você ter uma lesão renal, ter uma insuficiência renal ou doença renal terminal, ou seja, se o rim parar de funcionar, varia de 6% a 30%. É muito caro. Dependendo da sua faixa de idade. É muita São coisa. Criança, 20%, idosos, 40%. Adulto jovem, 5%, 6%. E muitos velhinhos usam porque tem dor articular, tem reumatismo. Então, ele toma o paracetamol para dor e o anti-inflamatório para justamente diminuir a inflamação. E aí, eles acabam afetando, lesando o rim muito mais. Então, tenha muito cuidado. Quer ver outro? Posso dar mais um exemplo? Tem uma propaganda aí de quando você vai para uma balada, feliz, tal para você, não é verdade? É. Gente, isso é um absurdo. Porque o que tem é ácido acetil salicílico. Claro. E você sabe do pronto-socorro que quem bebe tem gastrite de álcool. E ácido salicílico ataca o estômago. Perfura o estômago. É uma coisa. E já foi demonstrado que ácido salicílico não serve para enxaqueca, bebedeira, etc. É verdade. E, no entanto, provavelmente... Então, é uma coisa absurda. Você não pode. E nem deve tomar paracetamol com álcool. Então, foi para uma festa, bebeu, teve aquele pouquinho mais que a dor de cabeça no dia seguinte, não toma nada. É verdade. Durma, beba água, porque qualquer analgésico pode atacar o fígado junto com o anti-inflamatório ou o analgésico. E aí, tanto assim que o paracetamol nos Estados Unidos tem um aviso. Se você for tomar mais que 3 doses de bebida alcoólica, ou seja, 3 doses de álcool, de cachaça, de vodka, de uísque, etc., você está proibido de tomar paracetamol, certo? Então... Esse aviso do Dr. Wong, vocês que estão vendo o programa agora, principalmente vocês da terceira idade, acima de 60 anos, que
tem dores nas articulações, não misturem medicamentos, porque você pode comprá-los em qualquer lugar sem receita. Para não colocar a sua saúde em risco, é muito importante verificar a data de validade do medicamento antes de tomar qualquer remédio. Para evitar erros, eu tenho algumas dicas para você e o Dr. Ong está aqui comigo e ele vai me rebater se eu estiver errado. Mantenha os remédios nas embalagens originais. Leia sempre a bula para conservar os remédios corretamente. Cada medicamento precisa de um cuidado especial. Nunca tome medicamentos de outras pessoas. Respeite os horários e as dosagens indicadas pelo médico. Se você já toma algum medicamento regularmente, faça uma lista e leve em todas as consultas. Eu queria saber, Dr. Ong, faltou mais alguma coisa? Olha, eu só vou reforçar o que você disse. Tu não lembra daquele caso da vaselina, lembra? Lembra da vaselina, daquela uma enfermeira que aplicou? Pois é, foi erro de leitura do label, né? Da coisa. E se você à noite, acordando, tá com dor de cabeça, você vai lá pega a caixa guardada errado, o rótulo errado, não é certo? Você pode tomar um remédio para pressão em vez de um remédio para dor de cabeça. Tomar um remédio um antibiótico extremamente perigoso, enquanto você devia estar realmente tomando um remédio para náuseas, alguma coisa assim. Isso aqui é muito importante. E erro de medicação, que é isso aqui, gente, é uma das causas mais frequentes de problema de saúde. Estatísticas internacionais, Antônio, mostrou que erro de medicação ocorre entre 7% e 8%, certo? De todas as prescrições médicas no hospital. Fora hospital chega a 15% a 20%. É muita coisa. E internação hospitalar no primeiro mundo por problemas de medicação chega a 80%. É muita coisa. Olha, isso é... Não precisa falar mais nada. Meta-análise publicada em 2002 por Wintergreen mostrando isso. Até 80%. A média é 60%. País do primeiro mundo onde o médico pode ser processado. Imagine aqui um país como o nosso. Ives, você quer falar mais alguma coisa? Eu só agradecer meu convite que vocês fizeram para mim, né? Fiquei muito feliz de participar. Obrigado à plateia linda, são mulheres bonitas e tal, né? Doutor Ong, qual é o conselho que o senhor dá agora para ele, para a gente fechar o nosso quadro? Olha, meu pai tinha um ditado. Tudo que você tem na vida, eu vou te dar um número. Então, meu pai falava, vamos fazer saúde, dá 1. Quais são as coisas mais importantes da sua vida? Minha família. Então, coloca um 0 atrás. Depois, dinheiro, mais um 0 atrás. Depois, meus amigos, mais um 0 atrás. Daqui a pouco eu tinha 9 zeros e 1. Certo? Então, 9 mais 1 tinha 10 bilhões de reais. Pois é. Agora, tira o 1. O que sobra? Um monte de zeros. O que acontece é o seguinte, a coisa mais importante da sua vida é sua saúde. Sem saúde isso não é nada. E você tem que cuidar dela, porque é a única que você tem. Então, saúde significa também não tomar o remédio certo. Cuidar de todas as... Então, tomar remédio é um ato responsável. Se o médico der um remédio para você, também procure. O médico, às vezes, erra, se engana. Porque, às vezes, vai para um médico, vai para outro médico, e os dois não sabem que deram, misturam os remédios e pode afetar a sua saúde. Procure, explique ao segundo médico que está tomando, o médico que está tomando. Assim, você vai viver muito tempo. Se nós cuidarmos da nossa saúde, certamente nós vamos viver 100, 120 anos de vida saudável. Eu espero fazer isso. Eu também. Doutor Ong, muito obrigado pela sua participação. Ives, muito obrigado também. Obrigado a todos vocês que participaram do programa de hoje e a você aí de casa que ficou conosco. A partir de agora, não se esqueça, sempre vale a pena procurar um médico ou ir ao posto de saúde. A automedicação é perigosa e pode ser fatal. Algumas plantas são venenosas e você deve mantê-las longe de crianças e animais. Te espero por aqui. Até mais!